Começaremos então falando agora sobre um conceito muito importante na termodinâmica química, né? Onde nós vamos ter o conceito de equilíbrio químico, tá? Equilíbrio químico, pessoal, e equilíbrio termodinâmico são digamos assim, são dois conceitos que a gente aprende ao longo do curso de química, né? Principalmente no caso de equilíbrio químico, quando a gente estuda as reações, quando a gente estuda, por exemplo, a relação entre produtos e reagentes, né? E o conceito de equilíbrio, ele se estende por toda a fisicoquímica, principalmente porque a gente pode diferenciar os vários tipos de equilíbrio. Isso é bem comum, né? E em diferentes áreas, né? Por exemplo, na engenharia, na física e na química, esse conceito de equilíbrio ele acaba tendo mais importância de acordo com o processo que nós estudamos. Por exemplo, um processo na química importante são as próprias reações químicas. Você tem os reagentes se transformando em produtos, né? E esse sistema termodinâmico, ele pode atingir um estado que a gente chama estado de equilíbrio. Então, a gente definiu, por exemplo, lá na química geral, como seria esse estágio de equilíbrio, esse estado de equilíbrio, né, equilíbrio químico, de uma reação química. Nós podemos ter também um processo ocorrendo, outro processo, por exemplo, a expansão ou a compressão de um gás, né, de tal forma que ele atinge um estado de equilíbrio, né? Por exemplo, a expansão de um gás que esteja no estado inicial de alta pressão e ele até se equilibrar com a pressão atmosférica, né? Então, um processo ele pode atingir esse estado de equilíbrio e esse estado de equilíbrio ele também ele se diferencia, né? De acordo com o processo que a gente vai utilizar. Então, na engenharia é muito comum, por exemplo, a gente falar sobre equilíbrio do ponto de vista mecânico, né? Equilíbrio mecânico. Existe também a física também, ela estuda, quando ela estuda, por exemplo, moléculas e conversão de fases, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido e assim por diante, né, de processos estritamente físicos, né, que não envolvam reações químicas, e aí a gente tem um equilíbrio mais voltado ao número de partículas e assim por diante. Então, esse conceito de equilíbrio, ele é bem geral e ele pode ser diferenciado de acordo com as propriedades, né, que nós estamos estudando e de acordo também com o processo, né, estudado. Tá bom? Na termodinâmica, o conceito de equilíbrio termodinâmico, né, o conceito de equilíbrio termodinâmico, então ele pode ser agrupado e ele pode ter digamos assim, uma abordagem um pouco mais geral, para que toda vez que nós falarmos de algum processo termodinâmico, o conceito de equilíbrio ele já está intrínseco a algo que vocês tenham já como correlação, por exemplo, de que você vai atingir um estado onde as propriedades não mudam, tá certo? Nós vamos definir isso com mais calma aqui nessa aula, que eu vou falar aqui para vocês, né, e dar alguns exemplos. Então, vamos imaginar que vocês tenham uma xícara de leite e vocês adicionaram aqui uma certa quantidade de café, tá bom? Bom, o que, que é? Vamos imaginar aqui que o leite ele está na temperatura ambiente, entre 25 graus Celsius mais ou menos, e o café está um pouquinho mais quente, em torno de 40 graus, por exemplo. O que, que vai acontecer? Bom, a nossa intuição já fala. Primeiramente, você vai ter um estado, né, onde você vai ter o café e o leite. Primeiramente, vocês vão observar o quê? Que as moléculas, né, do café vão começar a se misturar com as moléculas do leite, tá? E depois de algum determinado tempo, né, porque o tempo vai decorrer, você vai ter o quê? Um equilíbrio térmico aqui, né? Você vai chegar aqui à conclusão que ao misturar os dois, né, as temperaturas tendem a alcançar um estado de equilíbrio, ou seja, você não vai ter mais nem o café quente, né, e nem o leite frio. Você vai ter algo intermediário entre os dois. Bom, para isso, um determinado tempo vai se decorrer, tá certo? E esse tempo que decorre desse processo, nós chamamos de tempo de relaxação. É muito comum a gente falar, olha, o tempo de relaxação do sistema foi de tantos segundos, minutos, né, e assim por diante. Então, o tempo de relaxação, ele entra conceitualmente
no conceito de equilíbrio como tempo decorrido para que o equilíbrio térmico seja alcançado. Neste caso, nós estamos falando do equilíbrio térmico. Então, o tempo de relaxação vai estar associado ao equilíbrio térmico, certo? Então, se nós olharmos esse sistema termodinâmico, nós podemos ver que nós temos então a temperatura do café e a temperatura do leite. Então, a gente já definiu o nosso sistema, né? A gente já conseguiu então mostrar que ambos começam com temperaturas diferentes e que, de acordo com o tempo de relaxação do sistema, né, o sistema tende a alcançar um equilíbrio. Isso é muito comum na natureza, né? Tudo tende a alcançar o equilíbrio em um determinado ponto, né? Então, principalmente nos sistemas termodinâmicos, quando a gente fala da parte térmica, né, na parte de temperatura, esse estado de equilíbrio também tende a ser alcançado, tá bom? Bom, pessoal, isso no nosso sistema termodinâmico que é o que a gente mostra aqui. Então, a gente pode falar, então, que a gente tem o T da vizinhança, né? E depois que esse leite se mistura, o que, que acontece? O leite se mistura com o café e já começa também a haver uma interação com a vizinhança, com a temperatura da vizinhança. Então, todo o sistema tende a entrar em equilíbrio térmico também com a vizinhança, tá certo? Então, depende, o tempo de relaxação, o que, que vai acontecer? Vai ter uma mistura aqui dos dois, né, do leite e do café, e depois a temperatura da vizinhança também vai interferir. Por que, que isso acontece? Porque esses três sistemas estão em contato, né? Esses três sistemas estão em contato, ou seja, vai haver o que? A transferência de energia, né, do sistema de um sistema ao outro e vai ser manifestado na forma de energia térmica. Notem uma coisa interessante, que é esse tempo de relaxação, ele é dependente do quê? Ele é dependente de como o sistema ele está se correlacionando com a vizinhança, tá certo? Então, por exemplo, para cada tipo de sistema, nós vamos ter um tempo de relaxação. Eu coloquei aqui o exemplo aqui da garrafa térmica, tá? E no caso da garrafa térmica, vocês podem misturar o leite com o café, vocês vão ter então o equilíbrio sendo formado entre o leite e o café, logo vai ter uma temperatura onde a temperatura do seu sistema vai ser equilibrada pela temperatura do leite e do café, né? E ao adicionar numa garrafa térmica, o que, que vai acontecer? Ele vai estar, digamos, com o tempo de relaxação para entrar em equilíbrio térmico com a vizinhança vai ser maior. Então, o tempo de relaxação, aqui nesse caso, é um tempo bem curto, né, pessoal? Você vai ter a mistura do leite com o café, eles vão entrar em equilíbrio térmico e depois, em equilíbrio térmico com a vizinhança, né, havendo a transferência de energia, né, do sistema para a vizinhança, né, ou vice-versa, se no caso aqui for mais frio que a vizinhança, né? Mas essa direção do equilíbrio relacionada ao tempo de relaxação depende do tipo de sistema. Então, para cada sistema termodinâmico, nós teremos um valor do tempo de relaxação diferente, específico para determinado sistema. Nesse primeiro sistema termodinâmico, que seria o leite e o café num copo, né, o tempo de relaxação vai ser 1. Agora, se vocês adicionarem na garrafa térmica, o tempo para que a temperatura de dentro da garrafa térmica com o exterior, né, para a temperatura, para eles entrarem em equilíbrio térmico, vai ser maior. Então, logo, esses dois sistemas possuem tempo de relaxação diferentes. Então, o tempo de relaxação ele está associado ao equilíbrio térmico desses dois sistemas. Então, esse é um típico exemplo onde o tempo de relaxação, nós temos dois tempos diferentes aí para esses dois sistemas, tá certo? E a gente pode associar o equilíbrio térmico, né, após ter atingido esse tempo de relaxação. Então, sempre um equilíbrio químico ele vai ser alcançado depois de um tempo de relaxação. Esse tempo de relaxação vai ser importante, pessoal, quando nós definirmos reversibilidade termodinâmica. Não vamos fazer isso agora, mas lá para frente a gente vai falar sobre esse tempo de relaxação. E vocês podem também definir esse tempo de relaxação como sendo infinito para alguns determinados casos, né? Enfim, isso nos permite
nos permite trabalhar com as variáveis termodinâmicas, né? Tendo esse conceito de equilíbrio, tá bom? Bom, então vamos dar uma definição. Então vamos representar aqui então nosso sistema termodinâmico, PV, né? Onde vocês têm aqui um volume, uma pressão. Então a gente já sabe, já das últimas aulas, que na química a gente pode representar então a propriedade do sistema, a própria propriedade da substância, né? Isso implica então que o valor dessa propriedade tem significância para todo o sistema. Então, nós temos todo o sistema termodinâmico e, para isso, ele vai depender do conceito de equilíbrio termodinâmico, ou seja, para que nós consigamos medir, né, as variáveis e também inferir que todo o nosso sistema, né, ele vai ter uma propriedade homogênea, ou seja, ele vai ter, a gente em qualquer parte do sistema, a gente pode determinar essa propriedade. Para isso, a gente tem que falar que o sistema está em equilíbrio, né? Então, o conceito de equilíbrio termodinâmico é muito importante agora para o nosso sistema, tá bom? Outra coisa também, as propriedades macroscópicas não se alteram com o tempo. É verdade, né, pessoal? Se a gente pensar que a gente está estudando um sistema em equilíbrio, a gente pode falar que a temperatura, o volume, a pressão, elas não vão se alterar. Então, nesse estado de equilíbrio, nós temos o quê? Nós podemos fixar um valor de volume, fixar um valor de pressão, fixar um valor de temperatura e assim por diante, tá bom? Então, nós conseguimos agora classificar, né, de acordo com as propriedades. Vamos notar, então, aqui eu coloquei uma tabela, onde nós temos o tipo de equilíbrio, né, equilíbrio térmico, mecânico e químico. Quero fazer algumas observações aqui. Primeiro, o equilíbrio térmico, pessoal, ele está relacionado àquele exemplo anterior que eu passei para vocês, né, da xícara de café, né, da garrafa térmica e tudo mais. O equilíbrio mecânico, pessoal, é muito utilizado na engenharia, né? Ou seja, é um outro tipo de conceito de equilíbrio, né? Para que a gente consiga determinar os parâmetros termodinâmicos. Na química a gente também usa, né? Quando a gente fala principalmente em experimentos que levam em consideração a variação de volume, tá? E também a variação de pressão, né? como consequência da variação de volume, tá bom? E aqui que eu quero fazer uma ressalva para vocês, que é o equilíbrio químico, né? E eu coloquei entre parênteses difusivo. Difusivo, ele está mais associado, a física usa muito esse conceito difusivo, né? Os químicos gostam de falar em equilíbrio químico, né? Mas, nesse caso, a gente está associando esse equilíbrio, né, como sendo um equilíbrio voltado à troca de partículas. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais detalhado. Então, como que a gente olha esses equilíbrios, tá bom? Bom, primeiro, o equilíbrio térmico. Qual que é o tipo de troca do equilíbrio térmico? Bom, se nós tivermos um sistema, a troca, né, para ter um estado de equilíbrio, precisa ter uma mudança anterior, né? Ou seja, algo que estava fora do equilíbrio e passou a se equilibrar em algum determinado instante depois de um tempo X de relaxação, tá certo? Então, esse sistema, ele tá, o tipo de troca que ele vai ter com a vizinhança vai ser na forma de energia, certo? Por exemplo, entrada e saída de calor, tá bom? E aí ele vai, qualquer variável que vai definir nesse estágio de equilíbrio vai ser a temperatura. Então, com a temperatura, a gente consegue determinar qual que é o estado de equilíbrio do sistema. A uma determinada temperatura, então o nosso sistema entrou em equilíbrio térmico após haver troca de energia, tá bom? Equilíbrio mecânico, a mesma coisa. A gente pode ter, por exemplo, um pistão, né, ou um êmbolo, né, pressionando um gás, né, onde você tem o que é uma troca de volume, né? Imagine que você tem um êmbolo, né, que você está comprimindo um certo gás, você está diminuindo o volume do sistema, mas aumentando o volume da vizinhança. Quando você faz isso, quando você tem essa situação, o que, que acontece? A troca com a vizinhança, tá certo? Ocorreu com uma troca de volume, né? Ou seja, obviamente a pressão vai ser uma variável fundamental para a gente mostrar como foi essa troca, tá bom? Então a variável que a gente usa é a pressão. E no caso do equilíbrio químico, pessoal, a troca de partículas. Vamos imaginar o seguinte: um reagente, um certo número de mols,
de um reagente A se transformando num certo número de mols de um produto B, tá? O que vai acontecer? Você vai ter troca de partículas, ou seja, algo se transformando de A para B, tá bom? Um outro exemplo, vamos imaginar uma substância no estado sólido, certo? Passando para o estado líquido, ou uma substância do estado líquido passando para o estado gasoso. Eu estou falando de uma mudança de fase. Durante a mudança de fase, por exemplo, se vocês estiverem a uma temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, ou seja, antes vocês tiverem, então, a passagem das moléculas, por exemplo, do líquido para a fase gasosa, né? E ela atingiu esse estado de equilíbrio quando não teve mais, ou quando a troca de essas trocas de partículas ou de moléculas, né, ficaram constantes, ou seja, atingiu um tempo de relaxação onde se você determinasse a quantidade de partículas naquele instante, você não via mais nenhuma variação, que seria uma no macro estado, que eu falei para vocês, uma parte macroscópica. E qual seria essa grandeza que a gente pode medir, tanto na reação química ou uma transição de fase, por exemplo, da fase líquida para a fase gasosa? É uma variável que a gente chama de potencial químico, certo? Vocês não aprenderam ainda o que é o potencial químico, mas o potencial químico está intrinsecamente relacionado a essa troca de partículas, né? Ou seja, da quantidade de um determinado estado, de quantidade de partículas de um determinado estado para outro estado. Isso é muito interessante, nós vamos ver muito isso quando a gente falar de diagrama de fases, quando nós falarmos sobre reações químicas, né? Que atinge estado de equilíbrio químico, nós vamos ver a definição de equilíbrio químico e isso é muito importante. Então, essas seriam as variáveis fundamentais, né, associado a cada tipo de equilíbrio em termodinâmica. Lembrando vocês que ainda nós estamos na introdução à termodinâmica, tá? E isso faz com que nós temos que gastar muito tempo dando o conceito de cada variável para vocês, né, de cada tipo de conceito, né? Nesse caso seria o conceito de equilíbrio, né? E nós vamos utilizar esses conceitos ao longo do curso para descrever os vários processos e determinar o estado de cada processo, tá bom? Ainda, pessoal, tem algo que eu gostaria de falar para vocês. Eu não vou entrar a fundo nesse vídeo porque eu vou ter que fazer um vídeo somente com esse tópico, que é o processo de quase equilíbrio. O que seria o processo de quase equilíbrio? Seria desvio do equilíbrio termodinâmico, mas são desvios muito pequenos, né, que a gente chega a falar que é um desvio infinitesimal. O quanto vocês conseguirem imaginar, né, de que esse desvio do equilíbrio possa acontecer. Ele também é chamado, em alguns livros, vocês vão ver, em alguns processos, né, também chamado de equilíbrio quase estático, né? Vocês vão estudar um sistema quase estático, tá? E nesse estado de quase equilíbrio, a gente considera que há ausência de gradientes de temperatura, pressão e potencial químico, que são essas variações, essas variáveis fundamentais. Pessoal, isso é muito importante, por quê? Porque um processo de quase equilíbrio, ele vai nos permitir nós desenharmos como funciona o sistema termodinâmico ao longo de um processo, tá certo? O que isso significa? Como que a gente pode definir esse estado de quase equilíbrio? Eu vou fazer então um vídeo só falando desse estado de quase equilíbrio, tá certo? Então, o que é importante vocês relembrarem aqui é que o conceito de equilíbrio ele vai estar relacionado ao tipo, né, de processo que vai estar acontecendo num determinado sistema, tá bom? Lembrar que as propriedades macroscópicas no estado de equilíbrio elas não se alteram, ou seja, a gente consegue determinar após um tempo de relaxação do sistema uma determinada propriedade termodinâmica, tá bom? Nós podemos dividir, né, assim, se nós pudéssemos colocar tudo em três grandes classes, em equilíbrio térmico, mecânico e químico, também chamado de equilíbrio difusivo, tá?
E o tipo de troca, no caso do térmico, vai ser energia, o mecânico, volume e o químico, a partícula, e nós vamos ter as variáveis temperatura, pressão e potencial químico. Lembrando que potencial químico nós não definimos, nós vamos definir um pouco mais para frente no curso, mas está relacionado a essa troca de partículas de um determinado sistema, de um estado para outro, tá bom? Então, aqui nós fazemos então esse conceito mais fundamental de equilíbrio e nós teremos também um terceiro assim, um terceiro conceito que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que são os processos de quase equilíbrio, que ocorrem em quase equilíbrio, onde há desvio do equilíbrio termodinâmico, mas de forma infinitesimal.